Boa tarde a todos e todas. Assim, hoje a gente tem o prazer de receber a Flávia Pedrosa, que é da Fundação Planetário do Rio de Janeiro. Ela fez sua graduação no Observatório do Valongo, onde eu fiz graduação em astronomia também, né? Seu trabalho de fim de curso foi sobre os calendários maias, orientado pelo Rubinstein Vasquez de Nader, que é seu atual orientador de doutorado, né? Ela fez mestrado com o atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Eudeu de Castro Moreira, sobre observações e descrições astronômicas de indígenas brasileiros, né, visto pelos colonizadores, né? Ela é atualmente planetarista da Fundação Planetário e, como deu para notar, ela trabalha fundamentalmente em pesquisa com astronomia cultural, né? Seja histórica ou antropológica, a gente podendo falar. E ela é autora de diversos trabalhos publicados e exposições organizadas, etc. E é por isso que que a gente a convidou para falar a palestra de hoje, né, Os Céus do Brasil, sobre astronomia indígena, né? E, além do mais, é uma dileta amiga. Tá? Obrigado assim, Muito, por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que nós vamos gostar muito da palestra. eu que agradeço o convite, Jaime. Bom, Jaime, então já adiantou um pouquinho, né? Minha formação. Eu atualmente faço doutorado lá na UFRJ, né, em História das Ciências e das Técnicas, e é onde eu fiz o mestrado também. Então, eu trabalho com relatos históricos, né? Como é que esses missionários, esses viajantes, é, esses desbravadores, né, que estiveram aqui no Brasil, muitos de fora, né, que estiveram aqui no Brasil, e também os brasileiros, tiveram contato com povos indígenas, como que eles perceberam essa questão da etnoastronomia, né? E também fiz alguns trabalhos de campo. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, dessa minha trajetória de pesquisa. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês, né, para a gente conversar um pouquinho. E agora o PowerPoint sumiu novamente. Espera aí um instantinho que eu vou ter que fechar e abrir novamente para ver se ele aparece. Vamos ver se agora vai. Estão vendo aí? Estamos. Assim, perfeito. Beleza. Então tá bom. Então, meu e-mail está aí para se alguém depois quiser alguma referência, alguma bibliografia, tá bom? Essa fotinha aí eu tirei numa aldeia Guarani, que foi onde eu fiz o meu primeiro trabalho de campo, que é uma aldeia Guarani que fica aqui em Paraty-Mirim, né, aqui no estado do Rio mesmo. Então, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o que é a astronomia cultural, né, fazer um breve histórico da astronomia cultural, e aí depois vou falar um pouquinho de dois povos que eu estudei mais, que foram os povos Tupi-Guarani e os Bororo, né? E vocês fiquem à vontade também, se vocês quiserem fazer perguntas, né? Então, podem ficar à vontade. E vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Tá bom. Bom, então a astronomia cultural ela vem tendo mais interesse, né, nas últimas 2 décadas. Então,
começou um interesse internacional, mais ou menos aí nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, e a Unesco, então, proclama a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, nesse ano, que concerne a proteção e respeito aos conhecimentos ditos tradicionais, né? A Unesco também deu início a alguns projetos que envolviam a etnoastronomia ou as etnociências de uma maneira geral, como esse projeto LINKS, né, que é o Local and Indigenous Knowledge Systems, e também tem o comitê da Unesco, que é para o patrimônio mundial relacionado à astronomia, né? Então, esse comitê ele é uma iniciativa temática, na verdade, para identificar, salvaguardar e promover propriedades culturais conectadas com a astronomia. A União Astronômica Internacional também criou um grupo de trabalho em 2008 para cuidar desse patrimônio relacionado à astronomia, especialmente no que tange a sítios arqueológicos. Então, tem uma equipe que visitou vários sítios arqueológicos no mundo inteiro que tem alguma relação com a astronomia, né? E fez um trabalho, um grande levantamento desses sítios arqueológicos. Mas, além desses lugares, né, que é um patrimônio tangível, tem também todo um patrimônio que é intangível, que é o conhecimento dos povos que existem atualmente, como, por exemplo, os povos indígenas brasileiros. Esse comitê também tem cuidado um pouco disso, mas ele está se dedicando mais à questão dos sítios arqueológicos nesse momento. E também teve um CAP Journal, que é uma publicação importante da União Astronômica Internacional dedicada à astronomia cultural. Hoje a gente tem uma desvinculação grande do ambiente natural, nós que moramos nas grandes cidades, né, principalmente. Então, a gente precisa fazer um certo exercício quando a gente vai falar de arcoastronomia e de etnoastronomia, para tentar se colocar, né, naquele lugar, na pele daquela pessoa, daquele sacerdote astrônomo que viveu lá no México, né, há séculos atrás. Não é um exercício fácil, é um exercício bem difícil até, né? Mas a gente tem que tentar entender as motivações, as necessidades também daquele momento, né? Então, esses movimentos cíclicos dos astros, eles estão relacionados a fenômenos que são importantes, né? Eu vou falar um pouquinho de alguns fenômenos astronômicos que são importantes para quem estuda etnoastronomia. Não sei se todos estão familiarizados, né? Então, eu vou passar um pouquinho para vocês sobre esses fenômenos, né? Então, a gente, quando está falando de por que marcar o tempo, né, a gente tem que saber a época de plantar os alimentos, época de migração dos animais, no caso dos povos que são caçadores, a época das chuvas, das secas, das enchentes, e marcar os dias de festas religiosas também, que é não menos importante do que, né, todos esses outros citados anteriormente. Então, quando a gente está tratando de astronomia antiga, né, a gente está tratando de uma astronomia que está mesclada com mito, com religião, com astrologia. Então, aqui a gente vê uma página de um códice maia, Códice de Madrid, né, que mostra o astrônomo, o sacerdote astrônomo maia. Na verdade, ele tinha várias funções, né, além de observar o céu. Então, aqui ele está representado observando o céu, né? Mas ele também tinha a função religiosa. E aí, alguns povos desenvolvem, então, uma matemática, como o caso dos maias, por exemplo, uma matemática até bastante sofisticada, e desenvolveram uma escrita também, o que permite, então, você registrar, ao longo de várias gerações, né, a posição de alguns astros, calendários, e isso vai poder te dar até a possibilidade de prever alguns fenômenos, né? Como eclipses, por exemplo. Como é que surge, então, esses estudos da astronomia cultural, né? Hoje a gente chama mais de astronomia cultural
mas no início, né, a primeira palavra utilizada foi astroarqueologia, né? E os primeiros estudos foram lá do final do século XIX, com o Petrie, que era um arqueólogo que estudou Stonehenge, que é um monumento bem famoso, né, que fica na Inglaterra, e o Norman Lockyer, que estudou também Stonehenge e também as pirâmides do Egito. Naquela época, eles estavam muito preocupados com a questão dos alinhamentos, né? Será que esses sítios arqueológicos têm algum alinhamento importante astronômico? E geralmente, para nascer o caso do Sol. Então, aqui está o Lockyer, né, com os sítios arqueológicos que ele estudou. O Stonehenge, ele voltou à tona. Acho que está dando um eco, né? Vocês estão ouvindo um eco? Ou só eu que estou ouvindo? Não. Não? Ouvindo? Sou eu. Já. Sou eu, peraí. Acho que é você ali. Sou eu. Deixa eu ver como é que eu... Acho que você tem que colocar no mudo um dos seus dois... Eu vou fazer isso. Não sei porque o computador estava assim, pronto. Então, o Stonehenge, ele volta, né, à tona na década de 60 com um trabalho do Gerald Hawkins, que se chama Stonehenge Decodificado. E aí, esse trabalho dele fica super popular, né, é um grande sucesso de venda esse livro dele, e aí começa, então, o interesse por outros sítios arqueológicos também, inclusive em outros continentes, né? Então, nesse início, né, eles chamam de astroarqueologia, um termo cunhado pelo Hawkins mesmo, que seria o estudo dos princípios astronômicos empregados nessas obras antigas, né? E nessa época eles estão muito focados numa metodologia para obtenção de dados quantitativos sobre alinhamentos astronômicos. E esse termo depois foi sendo substituído, aí virou arqueoastronomia, e aí hoje se fala mais em astronomia nas culturas, né? Que aí já engloba a arqueoastronomia, que seria o estudo sobre o que os povos, através da história e da pré-história, fizeram dos fenômenos do céu, como eles utilizaram esses fenômenos e que papel tiveram nessas culturas. E a etnoastronomia, né? Que aí você está falando de culturas que existem atualmente. A arqueoastronomia, culturas que não existem mais ou que sofreram alterações bem significativas. Quando a gente está tratando de etnoastronomia, a gente está tratando de aspectos que geralmente a gente não trata na astronomia acadêmica convencional, né? Então, a gente, por exemplo, está interessado em aspectos simbólicos, ecológicos, cosmológicos, cosmogônicos, meteorológicos, né? Tudo isso está dentro do escopo também do estudo da astronomia nas culturas. E é um campo muito sensível, né? Então, eu trouxe aqui essas duas fotos, mostram um arqueólogo que é um grande maianista, que é o Stanislau. Ele estava fazendo um trabalho num lago, ele retirou alguns artefatos arqueológicos desse lago, e aí levou para um museu na Cidade do México. E aí começaram a acontecer várias coisas na aldeia, pessoas ficaram doentes, pessoas morreram, e aí o chefe da aldeia ligou para ele e falou: você tem que trazer os artefatos de volta, porque eles não foram retirados da maneira como deveria, né? De maneira respeitosa e como deveria. Ele então retornou com os artefatos para aquela localidade e fez uma série de rituais, passou 3 dias fazendo uma série de rituais para depois, então, retornar com os artefatos. Então, quando você está lidando também com a arqueoastronomia, muitas vezes você está lidando com aspectos religiosos muito profundos para aquelas culturas ali. Então, você tem que ter muita sensibilidade para tratar. Tem coisas, por exemplo, que eles não querem revelar. Por exemplo, quando eu fiz o meu trabalho de campo na aldeia Guarani,
por exemplo, tinha coisas que eles não falavam para mim, porque eram conhecimentos que não eram para as mulheres, eram só para os homens, né? Então, tem uma série de questões, né, antropológicas envolvidas também nesse trabalho. E aí, como que a gente vai sentindo a passagem do tempo? A gente tem algumas coisas mais óbvias, né, dessas mudanças das sombras, por exemplo, durante o dia, alternância dia e noite, tem as questões biológicas, né, dos seres vivos crescendo, envelhecendo, aparência da fase da Lua, mudança na aparência do céu noturno, e tem uma questão que pouca gente repara, mas que é muito importante para a etnoastronomia, que são as mudanças na posição onde o Sol nasce e se põe. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Em astronomia, a gente tem, então, 3 ciclos astronômicos que são os principais, assim, no que tange a confecção de calendários, né? O ciclo diário, né? Essa alternância dia e noite. O ciclo mensal, que é ligado à Lua, por valores modernos, 29 dias e meio, aproximadamente. E o ciclo anual, que é ligado ao Sol, né? Com valor quebradinho também, 365 dias e uns quebradinhos. Como esses valores têm quebradinhos, né, não é trivial fazer contas de calendário. Se fossem números inteiros, né, ficaria mais fácil. Mas como tem esses quebradinhos, isso colocou um desafio a mais, né, para os povos confeccionarem seus calendários. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui como que isso foi tratado. Bom, a gente tem o primeiro movimento, né, que é o mais óbvio para a gente, né, que a gente chama desse movimento diurno, que provoca essa alternância dia e noite. Né? A gente vê todo dia os astros nascendo no horizonte leste, caminhando no céu, se pondo no horizonte oeste, né? Para todos os astros, né? O Sol, a Lua, as estrelas, todos estão nascendo lá no horizonte leste, se pondo no horizonte oeste, que é a consequência do movimento de rotação da Terra. A gente vê, na verdade, só o que está, né, acima do nosso horizonte, aqui, né? O que está aqui abaixo do horizonte a gente não vê, né? Mas a gente sabe dessas trajetórias. Então, um calendário, ele vai usar esse dia como uma unidade natural, né? Esse sistema para organizar dias. E aí você consegue, então, calcular datas passadas e futuras. Hoje se acha que os primeiros registros de calendário foram feitos em ossos. Tem alguns ossos com alguns padrões de ranhuras, como esse aqui da foto, que alguns pesquisadores, alguns arcoastrônomos acham que podem ter sido marcações de fases da Lua. Né? Esses padrões de ranhuras são encontrados em diferentes sítios arqueológicos aí ao redor do mundo. E aí, então, esse ciclo de fases da Lua foi um ciclo usado para se fazer calendários. Aqui, por exemplo, tem uma tábua de barro babilônica, né, que são informações sobre a Lua nova, dos anos 104, 103, 102 antes de Cristo. Né? Então, mas quando você usa a Lua para marcar o seu calendário, aí você vai ter alguns probleminhas. Né? Então, por exemplo, se você conta 12 meses lunares, você vai ter aproximadamente um ano de 354 dias, né? Que seriam 11 dias a menos do que o ano solar, que é o ano que rege as estações do ano e o calendário agrícola. Né? Então, se você for juntando esses 11 dias, né, a cada 3 anos vão faltar 33 dias e o seu calendário lunar, então, vai se defasar com relação ao calendário solar, né, ao calendário das estações. E aí cada povo deu seu jeito aí para compensar esses dias que faltam no calendário. Tá? Então, aqui, por exemplo, os babilônios, eles inseriam um mês extra. Né? Então, aqui tem o mês 6, e aqui tem o mês 6-2, que é um mês extra que eles inseriam para compensar aqueles dias. Né?
E havia um ciclo metônico que foi descoberto ainda na Grécia Antiga, que também fazia uma correlação do calendário solar com o lunar, né? Que seria o equivalente a 19 anos solares, 235 lunações. Então, os calendários que seguiam a Lua tinham que tomar esse cuidado, né, para manter o calendário, vamos dizer assim, em conexão com o calendário solar. Bom, além disso, a gente tem um outro movimento da Terra, que é o movimento da Terra em torno do Sol, que vai gerar uma série de consequências, né? Então, a primeira delas, a Terra está girando em torno do Sol. Né? Só uma observação aqui, né? Eu coloquei revolução da Terra em torno do Sol, também pode ser translação da Terra em torno do Sol, porque muitos astrônomos não gostam do termo translação, né? Preferem o termo revolução, né? Mas translação também é aceito. Então, a Terra girando em torno do Sol, ela vai estar, por exemplo, em junho, nessa posição, o Sol vai estar na direção da constelação de Touro. Então, a gente não vai estar vendo as estrelas dessa constelação e ao redor dessa constelação, né? A Terra andou um pouquinho, já no mês de agosto, o Sol já vai estar na direção da constelação de Câncer, né? Então, a gente já não vai estar vendo essas estrelas aqui, né? Vai estar de dia aqui. Então, conforme a Terra vai girando em torno do Sol, a gente vai vendo esse céu noturno mudando, né? Então, no início das noites de verão, por exemplo, a gente vê o Órion, né? Bem alto no céu, as Três Marias. No início das noites de inverno, a gente já vai ver o Escorpião, né? Então, a gente vai vendo essas mudanças ao longo do ano. Além disso, tem a questão das estações do ano, né? Essa revolução em torno da Terra, associada com o fato de que o eixo da Terra é inclinado com relação ao plano em que a Terra orbita o Sol, de mais ou menos 23 graus e meio, vai fazer com que a gente tenha estações, né? A variação de estações ao longo do ano. Então, quando a Terra está nessa posição aqui, por exemplo, o Sol está mais a norte, né? Aqui do Equador, a insolação no hemisfério norte está sendo maior do que aqui no hemisfério sul, né? Então, é verão para quem está aqui no hemisfério norte, inverno para quem está aqui no hemisfério sul. 6 meses depois, a Terra já está aqui do outro lado, e aí se invertem as estações, né? O Sol aqui já vai estar incidindo mais diretamente aqui em cima do hemisfério sul, então vai ser verão para quem está aqui no Brasil, né, no hemisfério sul, inverno para quem está aqui no hemisfério norte. Então, essa outra consequência, né? Então, se a gente agora, a gente estava vendo nas figuras anteriores, a gente está observando aqui de fora, né? Agora, se a gente se colocar numa posição de observador topocêntrico, né, como nós somos, né, ou como diria o professor Márcio Campos, nós somos observadores topoetnocêntricos, na verdade, porque a nossa bagagem cultural também influencia em como a gente observa o céu, mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, se a gente se coloca na posição do observador, né, topoetnocêntrico, a gente vai estar na Terra e o Sol, né, é como se o Sol estivesse girando em torno de nós. E aí, como tem essa, se a gente pegar o equador da Terra e pegar o plano, né, desse equador da Terra, estender ele para o infinito, ele vai cortar a esfera celeste nessa linha azul que a gente chama de equador celeste. E já a eclíptica é o plano da órbita da Terra em torno do Sol, né, que é inclinado com relação a esse equador celeste, que a gente tinha visto da outra figura, né? Então, esses dois círculos vão ter uma interseção aqui nesses dois pontos, que a gente vai chamar de equinócios. E vai ter um ponto aqui de máximo afastamento entre esses dois, né, círculos que a gente vai chamar de solstícios, né? Então, aqui é o solstício de verão para o hemisfério norte,
e de inverno para o hemisfério sul, né? E aqui o solstício de inverno para o hemisfério sul. E aqui o equinócio, que é os pontos de interseção. Como que a gente vê isso na prática? A gente percebe que o Sol vai se deslocando ao longo do transcurso de alguns dias, né? O dia 1, hoje, por exemplo, o Sol vai estar nascendo nessa posição. Amanhã vai nascer já um pouquinho mais para cá. Depois de amanhã, um pouquinho mais para lá. Até que ele vai chegar num ponto aqui de máximo afastamento com relação ao equinócio, que é quando ele nasce exatamente no ponto leste. Então, tem 2 dias por ano que o Sol vai nascer exatamente no ponto leste, que é o que a gente chama de equinócio, vai se pôr exatamente no ponto oeste, né? E nos outros dias ele vai se afastando gradualmente do ponto cardial leste até chegar no ponto de máximo afastamento. Então, aqui, ó, no equinócio de outono, o Sol nasceu aqui, né, exatamente no ponto leste, depois ele vai começar a se afastar, cada vez nascer mais para cá, até que vai chegar no máximo afastamento aqui, que é o solstício de inverno. Depois volta a nascer cada vez mais para cá, passamos novamente pelo equinócio de primavera, dessa vez, e vai continuar nascendo cada vez mais para cá, até chegar no seu extremo, que é o solstício de verão, e vai retornar para cá. Esse movimento do Sol no horizonte, para lá e para cá, ao longo do ano, né, do ponto de nascer do Sol no horizonte, é um dos principais marcadores de calendário para culturas antigas e para culturas indígenas de hoje, né? É uma coisa que a gente não percebe muito, né? Principalmente quem mora nas grandes cidades. Às vezes eu vou dar aula para os alunos, eles falam, nossa, eu nunca percebi isso. Mas é um afastamento até bem considerável, né? Então, aqui a gente tem os equinócios, né? Março e setembro, exatamente no ponto leste, e aqui os pontos de máximo afastamento, que são os pontos de solstício. Aqui no Rio, a gente vê, por exemplo, essas fotos aqui foram tiradas ali na praia de Botafogo, do Sol nascendo, né? Aqui no dia 18 de junho, nosso solstício de inverno, o Sol está nascendo aqui, nesse ponto, o Pão de Açúcar está aqui, né? E aqui, no dia 2 de dezembro, ainda não está muito próximo do solstício, né? Que é mais ou menos lá pelo dia 20 de dezembro, mas já dá para ver que o Sol, ó, já está aqui do outro lado, está nascendo aqui do outro lado, né? Então, vocês veem, olha, o afastamento, né, do Sol é bem perceptível, né? É bem grande, né? Mas como a gente está pouco acostumado a observar, né, o Sol, a gente praticamente muita gente não percebe esse movimento, né? Até aqui está tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá complicado? Tá fácil? Como é que vocês estão aí? Por mim está tranquilo, mas eu tinha uma curiosidade para tirar. Sim, pode falar. Eu não sei como é que eu tiro o PowerPoint aqui e volto para vocês. Como é que eu faço para voltar para vocês? Não precisa, deixa o PowerPoint aí. Ah, tá, tudo bem. Então tá Deixa bom. Pode falar. Em relação àquela retirada dos símbolos lá, da tribo, e você disse que houve mortes, né? Ah, sim, sim. Houve alguma explicação, assim, do porquê as mortes ocorreram? Então, eles disseram que os artefatos que foram tirados de lá eram artefatos que eram muito antigos dos povos deles e que eram artefatos de proteção e que não foram tirados da maneira adequada, né? Tinha que ter tido vários rituais, coisa e tal. E aí, é por isso que eles pediram para retornar com os artefatos, para eles fazerem todos os rituais que precisavam ser feitos para que eles ficassem bem, né? Ficassem em paz, né?
E o Stanislau é interessante porque, sim, o Stanislau, ele é ateu, né? Mas ele foi e ele fez todos os rituais, ele participou de todos os rituais, né? Porque você está lidando geralmente com conhecimentos, né? Ou com objetos que são sagrados, né? Então, é muito sensível, é uma questão muito sensível, né? Assim, religiosa, né? Ele respeitou a cultura, mas eu digo assim, uma vez que foi mexido, então esse material pode ter liberado algum tipo de substância tóxica, alguma coisa assim? Pois é, eu não sei se houve alguma pesquisa nesse sentido, né? Pode ter sido uma coincidência mesmo, né? Ou não sei, realmente, eu nem tinha agora que você falou, realmente, né? Pode ter sido, eu não tinha nem pensado nisso, assim, né? De repente, né, terem remexido no lago lá, né? De alguma forma. Realmente, pode ter sido. Eu nem tinha pensado nesse sentido, né? Mas, de qualquer forma... Então não houve pesquisa. Oi? Então não houve pesquisa nesse sentido, né? Ele respeitou a cultura e cumpriu todos os rituais. Sim, Tá ok, obrigado. Hein? Isso. Mas é até interessante, assim, você levanta uma questão interessante, né? De repente, né, de terem, sei lá, alguma coisa tóxica mesmo, né, no lago, não sei, realmente é uma questão interessante até para se pensar, realmente. Mas bom, acho que obrigado. não foi feito nada nesse sentido. Tá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou posso seguir? Eu posso seguir, né? Sim. Então, esse ciclo do solar, né, acompanhando o Sol no horizonte, geralmente ele é feito em lugares assim, por exemplo, onde tem uma cadeia de montanha que você possa marcar nos picos, né, datas importantes. Então, por exemplo, isso aqui é um calendário de horizonte dos Hopis, né, uma cultura da América do Norte, foi desenhada por um antropólogo na década de 1890. E aí, aqui mais ou menos aqui em 10 de dezembro, que o Sol tá nascendo nesse pequeno valezinho aqui, eles começam a preparar os rituais de solstício, né? Geralmente, solstício no hemisfério norte é a época mais difícil, né? Porque lá é muito frio. Então, você tem que se preparar muito bem para o inverno, senão você pode até morrer, né? Se você não estocar grãos, né? Se você não fizer toda uma preparação para sobreviver ao inverno, né? Você pode não conseguir chegar, né, ao final do inverno. Então, geralmente, os rituais são feitos próximos ao solstício de inverno, né? Então, esse povo aqui, eles começam os rituais aqui em 10 de dezembro, né? Até mais ou menos 21 de dezembro, que é quando ocorre o solstício. E aí depois o Sol volta a nascer cada vez mais próximo do ponto leste e também a temperatura fica mais amena, né? E aí cada povo interpretou isso de uma maneira. Os incas, por exemplo, eles diziam que o Sol era um viajante, né, no horizonte e que na época dos solstícios ele senta para descansar, porque nos dias próximos ao solstício esse deslocamento é quase imperceptível. Então é como se o Sol tivesse parado, né, por alguns dias. Então eles dizem que o Sol está descansando para depois continuar a sua viagem, né, como se ele fosse um viajante. E aqui isso aqui é uma cadeia de montanhas chamada São Francisco Peaks, né, que eles usam como um marcador de calendário. Existe hoje um conceito até dentro da questão do pessoal que trabalha com patrimônio de sítios arqueológicos, que se chama skyscape, né, que é um conceito que inclui tanto a paisagem, né, quanto o significado astronômico daquela paisagem ali para as culturas que habitam ali, naquela localidade.
Então, a gente tem alguns dias que são relevantes no ano, que são esses dias que eu já mostrei para vocês, que são os solstícios equinócios, e muitos dos monumentos dos sítios arqueológicos, eles procuram marcar esses dias. E também tem um outro conceito que é a de passagem zenital, que é o dia em que o Sol passa exatamente no ponto mais alto do céu, né, que a gente chama de zênite, que são dias que são importantes para as culturas mesoamericanas, por exemplo. Então, esses pontos de nascer e ocaso do Sol, eles, se você reparar, ele muda de acordo com a latitude. Então, por exemplo, para Teotihuacan, no México, que está a 20 graus norte, essa aqui esses são os pontos de extremo, né? Já para o Stonehenge, que está a uma latitude maior, 51 graus norte, reparem que esses pontos de extremo estão bem mais distantes, né? Então fica cada vez mais perceptível. E algumas técnicas eram utilizadas também, e são utilizadas até hoje, para marcação desses pontos no horizonte. Por exemplo, essa técnica, que é uma técnica mesoamericana das varas cruzadas, né? Eles põem 2 pares de varas cruzadas, um como alça, outro como mira, e marcam esses pontos no horizonte. Então, aqui nos códices maias, geralmente aparece ou uma vara cruzada com um olhinho, ou um astrônomo, né, observando aqui através das varas cruzadas, né, como nessas duas aqui. Então, são técnicas de marcação, né? E muitos monumentos também seguem esse padrão, né? Por exemplo, esse grupo aqui, que é um grupo que tem uma pirâmide aqui, né, onde está o observador, e tem 3 pirâmides aqui marcando esses pontos, né, importantes no horizonte. Outra data relevante, a passagem zenital, né? Nas regiões tropicais, essa passagem zenital, ela ocorre 2 vezes por ano, né? Aqui no Rio, por exemplo, ocorre em dezembro, né? Próximo ao solstício de dezembro, e em janeiro. E aqui na Mesoamérica, tem muitos monumentos que são para marcar essa data, né? Então, por exemplo, tem algumas pirâmides ou algumas cavernas que tem um buraco escavado, né? E aqui embaixo pode ter algum tipo de marcador, uma escultura, uma estela, ou não, pode não ter nada, mas que eram locais usados para observar esse dia, né, da passagem zenital do Sol, porque aí o raio de Sol entra por aqui e bate lá no fundo, né, e geralmente são datas associadas a calendário agrícola na Mesoamérica. Então, aqui tem uma foto de uma dessas câmaras, eles chamam de câmaras zenitais. Também observam outros astros, os planetas visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, estrelas brilhantes, asterismos, cometas, supernovas, planetas, os planetas que se movem entre as estrelas, né, que são os astros errantes, né? Então, conforme a Terra vai se movendo, e, por exemplo, Marte, aqui um outro planeta, está se movendo também, você vai ver esse planeta mudando, né, de direção no céu aqui, né? A gente vai ver esse planeta contra um fundo de céu diferente, conforme eles vão girando, né? Então, você vai ver esses astros que se movem entre as estrelas, que geralmente são observados por várias culturas, né? Então, desde a antiguidade já se tem esculturas, né? Enfim, que tem representação desses astros, né? Então, aqui, por exemplo, é uma peça da Mesopotâmia que já tem representações, né, de Vênus, da Lua e do Sol, constelações zodiacais, as bem antigas, né, como o Escorpião e o Leão, já aparecem nessa peça da Mesopotâmia. E outra coisa que é observada, mas não tão observada nem por todas as culturas, é a retrogradação dos planetas, né? Os planetas vão se movendo no céu e, em algum momento, eles param
retornam, depois voltam à sua trajetória normal. Então, esses são alguns fenômenos que são observados dentro da astronomia nas culturas, né, que a gente procura observar se aquela cultura observa isso, né? Isso aqui, a retrogradação dos planetas, na verdade, é um efeito conjunto da órbita da Terra e da órbita do outro planeta, né? Então, a Terra está vindo aqui, Marte está vindo aqui, por exemplo, e a Terra, no momento em que a Terra ultrapassa Marte, faz esse laço aqui, né? Então, também é algo que algumas culturas observam. E agora, falando mais, voltando mais para o Brasil, né? Para a etnoastronomia, né, que a gente chama, e aí você tem alguns fenômenos que a gente tem interesse, né? Por exemplo, se essa cultura distingue épocas do ano e como distingue, né? Se é observando o Sol no horizonte, se é pela passagem zenital de astros, se é pelo nascer helíaco de estrelas, é um conceito que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. A gente está interessado, então, em classificação de constelações, denominação de constelações, orientação espacial, se distingue entre estrelas e planetas, uma série de fenômenos, então, que a gente procura entender, né? E também descrição de mitos e modelos cosmogônicos e cosmológicos. Aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade incrível de povos indígenas, povos originários, né? Então, os amarelinhos aqui, né, são do tronco tupi-guarani, né, tronco tupi. Aqui, esses verdinhos aqui, mais para a região central, são do tronco macro-G, como os bororo, por exemplo. São as duas culturas que eu vou abordar aqui. Esse é um mapa, foi feito pelo Kurt Nimuendaju, que foi um etnógrafo que passou mais de 40 anos entre várias tribos indígenas aqui no Brasil. Ele tem um trabalho muito importante. Ele era alemão, veio para o Brasil e se encantou e ficou aqui, passou o resto da vida aqui. E aí ele abandonou o nome dele alemão, que era Kurt Unkel, e ele adotou o nome Nimuendaju, que foi o nome que os Guarani batizaram ele. Então, ele publica, inclusive, os artigos dele com esse nome, Kurt Nimuendaju, que é o nome Guarani dele. Aqui no Brasil, a gente tem, inclusive, ainda alguns grupos isolados, né, que não tiveram contato, que, aliás, ultimamente estão sob forte risco, né, com tudo que está acontecendo no Brasil, infelizmente. E, como eu falei para vocês, como eu venho de um grupo que é de pós-graduação em História da Ciência, eu me voltei para relatos históricos também, né? Então, um dos relatos históricos que chamam bastante atenção é esse do Claude d'Abbeville, que é a história da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas, que é um relato de 1614. E aqui a gente já vê bastante coisa interessante, né? Então, por exemplo, ele fala de um calendário lunar dos Tupinambá do Maranhão, que foi o grupo com o qual ele conviveu, né? E aí ele fala, por exemplo, é certo que não conhecem a Epacta nem as idades da Lua, porém, em virtude de longa prática, conhecem seu crescente minguante, plenilúnio, lua nova, e muitas coisas sobre o seu curso. Epacta é um termo que se usa em calendário eclesiástico, né, que é justamente a diferença entre o ano solar e o ano lunar, que eu estava explicando lá no início para vocês. Além do calendário lunar, ele fala do calendário solar, observam também o curso do Sol, a rota que segue entre os dois trópicos, com seus limites e suas fronteiras, que ele jamais ultrapassa. E sabem que quando o Sol vem do Polo Ártico, traz-lhes ventos e brisas, e que, ao contrário, traz chuvas quando vem do outro lado, em sua ascensão para nós. Então, aqui ele está falando justamente desse movimento, né, desse curso do Sol, né, a rota entre os dois trópicos. Ele chama de a rota entre os dois trópicos. Aqui ele fala, tem um trecho que ele fala que contam perfeitamente os anos com 12 meses, como nós fazemos
pelo curso do Sol indo e vindo. Aqui eu não sei, assim, eu tenho uma certa dúvida se foi uma interpretação dele ou se realmente eles dividiam o ano em 12 meses, né? Não sei se foi uma dedução, talvez etnocêntrica da Vevine, mas é possível também que eles tenham feito essa divisão. E aí o calendário sideral, né? Além do lunar e solar, eles também utilizavam um grupo de estrelas que a gente chama de Pleiades, que é um grupinho de estrelas bem, bem bonitinho que tem no céu, na constelação do Touro. E ele fala, então, que eles, além do mais, a estrela Seixu, ele chama de estrela Seixu, mas Seixu, na verdade, é um grupinho de estrelas. Começa a aparecer alguns dias antes das chuvas e desaparece no fim das mesmas. Ela reaparece acima do horizonte no começo das chuvas do ano seguinte, de onde os maranhenses reconhecem perfeitamente bem o interstício e o tempo de um ano inteiro. Ele chama de Poussinière. Seixu, ele diz que é Poussinière, que na verdade são as Pleiades. Esse nascer helíaco que ele fala é a primeira aparição de uma estrela ou de uma constelação ou de um grupo de estrelas, né, do lado leste, pouco antes do nascer do Sol, depois do seu período de invisibilidade, né? Porque lembra que vai ter um período aqui, por exemplo, em junho, a gente não vai estar vendo a constelação do Touro aqui, onde estão as Pleiades, né? Então, esse período vai durar mais ou menos um mês, né? Que a gente não vai conseguir ver as Pleiades. Quando ela reaparece novamente, aí é o que a gente chama em astronomia de nascer helíaco, ou nascer heliacal. E para muitas etnias indígenas aqui do Brasil, o nascer helíaco das Pleiades é o início do ano, né? É a marcação do início do ano para eles. Então, além do calendário lunar, do calendário solar, tem também esse calendário que é regido, né, pelas estrelas. Então, as Pleiades, elas somem mais ou menos perto de 30 de abril e reaparecem, né, por volta de 5 de junho. Né? E os Guarani, que também são do mesmo grupo dos Tupinambá, né, estão no tronco Tupi, tem muitas semelhanças entre essas culturas. Eu tive a oportunidade de visitá-los algumas vezes lá em Paraty-Mirim. E uma das curiosidades era saber se essas constelações que o D'Abbeville relata, né, lá em 1614, teria ainda algum equivalente, né, hoje nos Guarani, atualmente. Né? E aí, quando a gente chegou lá na aldeia, foi interessante porque tinha as crianças tinham pintado as constelações na parede da escola. Né? Essa aldeia que eu fui tinha uma escola bilíngue e eles tinham pintado aqui algumas constelações. Então, tem o Cruzeiro do Sul, que eles chamam de Curutu, tem as Pleiades, né, que os Tupinambá chamam de Seixu e os Guarani chamam de Eichu. O S caiu do Tupinambá para o Guarani. Tem Guiranhandu, que é a constelação da Ema, Jacaré-Ranhancã, e o Tapirapé, que é a Via Láctea. A Via Láctea, eu não sei se vocês estão familiarizados. Quando a gente observa o céu num lugar que tem pouca poluição, né? Pouca poluição luminosa, aí a gente consegue ver uma mancha esbranquiçada, prateada, cortando o céu. Vocês já conseguiram ver? Alguém já conseguiu ver isso? Ou não? Sim, sim. Essa mancha é muito bonita, né? E ela tem umas partes claras e partes escuras que formam constelações para muitas das etnias aqui do Brasil. Então, por exemplo, a constelação da Ema, que é uma constelação de vários grupos aqui do Brasil, uma constelação muito difundida, ela aparece para os Tupinambá históricos, ela
aparece para os Guarani, para os Tembé, Teneteara, Bororo, que é de outro tronco linguístico, inclusive, essa ema, ela aparece aqui como uma mancha da Via Láctea. Então, aqui está o Cruzeiro do Sul e a cabecinha da ema está aqui, numa mancha escura, que a gente chama de saco de carvão, uma nebulosa escura. O pescocinho dela vai passar por essas duas estrelas aqui, que são Alfa e Beta da constelação do Centauro, que são os 2 ovinhos de pássaro que a ema engoliu, e o corpinho da ema vai ser formado também por essas nuvens, né, da Via Láctea, vai se estender por aqui. Aqui tem uma certa... assim, cada autor percebeu de uma maneira. Por exemplo, o professor Germano Afonso, trabalhando com os Guarani lá do sul do Paraná, ele diz que a ema vai até mais ou menos aqui, que fica a constelação do Escorpião, nessa região aqui, né? Eu conversando com os Guarani aqui de Paraty-Mirim, eu entendi que a ema segue mais para cá, né? Ela se estende mais para cá, além da constelação do Escorpião. Então, eu acho que existem algumas variações de grupo para grupo, né? Porque o Germano entendeu que a ema vinha lá dos Guarani do Sul, vinha até aqui, mais ou menos, nessa região do Escorpião, que o Escorpião delimitava a ema. E aqui a minha percepção foi que ela vinha um pouco mais para cá, seguindo mesmo as nuvens da Via Láctea, sem estrelas, né? Uma constelação só de manchas da Via Láctea. Essa constelação, ela é muito impressionante, porque eu demorei bastante para ver a ema, né? Porque a gente está tão imbuído assim, da nossa cultura, que eu fui treinada, né, como astrônoma para ver constelações de ligar pontos, né, de ligar estrelas, né? E eu tive uma certa dificuldade para ver a ema, assim, eu fiquei bastante tempo para conseguir enxergar. Mas quando eu enxerguei a ema, como se ela tivesse saltado para mim, assim, do céu, sabe? Ela ficou em 3D, assim, parece. E foi uma experiência muito impressionante para mim, porque depois que eu vi a ema pela primeira vez, agora eu olho para o céu e eu só vejo a ema, não vejo mais nada, eu só vejo a ema, né? Então, é uma constelação realmente que impressiona, né? Quando você está numa região sem poluição luminosa, observando o céu, uma vez que você consegue enxergar a ema, ela salta para você sempre depois, né? E eu acho que até por isso ela aparece em outras culturas, não só aqui do Brasil, ela aparece entre os mocovis, por exemplo, na Argentina. Ela aparece até em outros continentes. Por exemplo, tem algumas culturas da Austrália que também têm uma constelação da ema no mesmo lugar. Avestruz. Oi? Avestruz. Do avestruz, na verdade, né? Lá não tem ema, né? É avestruz. Mas, quer dizer, no mesmo lugar, mais ou menos aqui, da nossa ema. Né? Então, eu fiquei muito impressionada quando eu descobri isso. Eu descobri isso, por acaso, num congresso que eu fui, que um pesquisador australiano mostrou a constelação deles lá da ema ou do avestruz. Não sei se tem ema lá, acho que não, né? Acho que lá é avestruz mesmo. Então, é uma outra concepção, né, de constelação, diferente da nossa concepção acadêmica, né, das constelações que a IAU, a União Astronômica Internacional, regulamentou. Então, aqui tem as Pleiades, né, que é aquele aglomeradozinho de estrelas, né, que eu tinha falado para vocês, que marca o início do ano para várias culturas aqui do Brasil. Aí a ema, né, que o Abbeville chama de avestruz branca, né, mas a gente sabe que aqui não tem avestruz, né, aqui é a ema, né. Então ele descreve essa constelação, né, ele chama de avestruz branca, né. Ele fala formada de estrelas muito grandes, mas acho que ele não entendeu bem qual era a da ema, né.
esse desenho aqui é um desenho que está no estelário, né? Se vocês forem lá no estelário e trocarem as culturas, né? Tem os desenhos de várias culturas diferentes lá no estelário. E aqui a constelação lá dos Burong, né? Da Austrália, né? Que é a ema gigante ou avestruz gigante. Né? O Abbeville também fala das marés, que é interessante também, porque era uma discussão que se estava tendo naquela época, século XVII. Não se tinha chegado ainda à conclusão assim, das causas das marés. Né? Então, o Abbeville fala assim, eles atribuem à Lua o fluxo e o refluxo do mar, e distinguem muito bem as duas marés cheias que se verificam na Lua cheia e na Lua nova, ou poucos dias depois. Então, nessa época, o Galileu estava... Oi, fala, Jair. Não. Nessa época, o Galileu estava discutindo, né, a causa de marés. Por exemplo, ele lançou um livro, O Discurso do Fluxo e Refluxo do Mar, em 1616. Depois também fala um pouco sobre isso no Diálogo sobre os Máximos Sistemas de Mundo, né, em 1632. E o Galileu tenta explicar as marés assim, como se a Terra fosse um jarro d'água, né? E conforme ela vai girando em torno do Sol, essa água vai, né, para lá e para cá, né? Vai balançando para lá e para cá. Acho que muito numa tentativa também de corroborar a teoria heliocêntrica do Copérnico, né? Mas era algo que ainda estava sendo discutido, né, nessa época aí que o D'Abbeville lança o livro dele. Muita gente pergunta se aqui no Brasil teria algum vestígio, algum sítio arqueológico, né, que marcasse, né, alguma época importante do ano. Que eu tenho conhecimento, tem esse sítio que é a Toca do Cosmos, tá? Que fica na região de Central, na Bahia, que é uma caverna, uma laje, na verdade, ela tem uma laje, né, que cobre ela, que é toda coalhada de símbolos astronômicos, tem um cometa grande, toda cheia de pontinhos, como se fosse um céu estrelado, e tem esse solzinho aqui, na beirada dessa caverna, com um lagarto aqui. E alguns pesquisadores que foram lá, quem estudou essa caverna foi Maria Beltrão, que era professora do Museu Nacional, arqueóloga, e ela levou o professor Rundstein lá, levou o professor Márcio Campos lá, e eles repararam que esse solzinho marca a posição aqui do Sol nos dias do solstício de junho. Né? Então, é um lugar que possivelmente era utilizado para observações astronômicas, né? Que eu saiba que é o sítio que está melhor estudado aí, é esse. Mas, assim, aqui no Brasil, em termos de arqueoastronomia, ainda está engatinhando muito, sabe? Eu acho que ainda não tem realmente um levantamento, assim, estudos mais aprofundados, né, de sítios arqueológicos. E um outro grupo que é interessante também, e que eu estudei por conta do relato dos padres salesianos, é o dos Bororo. Os Bororo, eles se autodenominam, né, boi. E boi tem múltiplos significados, né? Índio Bororo, tempo astronômico, estado atmosférico. Então, assim, na própria forma como eles se identificam, já tem a questão do tempo e da astronomia, na própria identificação deles, né, como povo. Né? E a aldeia deles é orientada, todas as aldeias têm a mesma orientação, e a divisão dos clãs é sempre a mesma. Então, quando o Bororo chega numa aldeia vizinha, ele sabe exatamente para onde ir, porque o clã dele está sempre no mesmo lugar. Né? Aqui é uma outra representação, que é a representação da Enciclopédia Bororo, que foi dos padres salesianos, aqui já com clãs e subclãs, né, dos Bororo, e a Casa dos Homens, sempre no centro da aldeia, com essa orientação, né, leste-oeste.
Os Bororo também têm a constelação da Ema, apesar de ser outro tronco linguístico, né, que é um macro-G, mas a constelação está no mesmo lugar dos outros povos, que são do tronco Tupi, e eles têm mais de 65 termos astronômicos, é um dos povos que tem assim, uma relação muito próxima, né, do céu. E aqui tem algumas das constelações que aparecem nessa enciclopédia Bororo. Os Bororo também foram estudados pelo Fabian, que é um antropólogo americano que fez a tese de doutorado dele sobre os Bororo. Então, também tem um livro do Fabian que se chama Space Time of the Bororo of Brazil, que também trata dessas questões de etnoastronomia. Né? Então, eles têm a constelação da tartaruga. Aqui, os Bororo já têm constelações que envolvem estrelas. Por exemplo, essa da tartaruga é uma que o pezinho da tartaruga está aqui em Antares. O jacaré, as Três Marias são os 3 filhotes de garça, Jeriguiguia, né, que é o cágado também, o Rigel está na cabecinha dele. E tem as constelações que causam alguma estranheza para a gente. Então, por exemplo, essa aqui, que era originalmente o arco, né? Depois virou a constelação da espingarda quando os Bororo tiveram contato com a espingarda, né? Que são as estrelas da cauda do escorpião. E tem uma outra constelação que o Fabian ficou bastante incomodado com essa constelação, que é a constelação do pé da Ema, porque os Bororo têm a constelação da Ema, né? E a cabecinha da Ema fica aqui, próximo ao Cruzeiro do Sul, né? Aí o Fabian ficou meio incomodado com essa constelação do pé da Ema, que é uma constelação de estrelas, e aí perguntou, mas aqui não é a Ema? Como é que isso aqui é o pé da Ema? Ele ficou... Aí, para a cabeça do Fabian não bateu bem, mas para os Bororo não tinha conflito algum, porque eles têm... É como se eles tivessem 2 categorias de constelação, uma só de manchas da Via Láctea e algumas de estrelas, né? Então, essa seria a constelação do pé da Ema, seria essa constelação formada só de estrelas, que causou certa estranheza para o Fabian, né? E tem alguns rituais, que, por exemplo, a queima dos pés das Pleiades, que é uma festa que eles fazem no meados da estação seca, né, que é junho e julho, que é para... a intenção é queimar os pés das Pleiades para que dilatem o curso das Pleiades, para prorrogar esse período da seca, que é o período que eles gostam mais, que é mais favorável para a vida deles, né? Bom, aqui tem umas outras curiosidades também, mas acho que eu já me estendi demais aí nessa... isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui é como eles... É uma forma de medir a passagem do tempo, né? Então, eles vão observando o Sol e de acordo com o corpo também, né? Então, por exemplo, logo após o nascer do Sol, eles dizem que o Sol está no nível da boca. De manhã cedo, o Sol está no nível dos olhos, né? Do meio da manhã até meio-dia, no nível da testa. O Sol está em cima da cabeça, meio-dia. Está no cangote, primeiras horas da tarde, assim por diante, até o pôr do Sol, né? Então, é uma forma de identificação também, né, da passagem do tempo. Às vezes, eles usam a mão também, né, o braço, para marcar esses níveis, né, da altura do Sol no horizonte, né, que é também um pouco parecido com um esquema que o Couto de Magalhães, que é um outro autor, coloca no livro dele, que é o Selvagem, também marcando esses períodos do dia, né? E aqui o Couto de Magalhães falando da constelação da Ema, também, que é uma constelação que ele observou em várias culturas aqui do Brasil, né? Bom, é isso. Aqui tem umas referências que eu coloquei para quem depois quiser se aprofundar, tá? De artigos
livros, né, alguns livros também sobre esse assunto, e fico à disposição de vocês para, enfim, para conversar, para a gente bater papo. Bom, aí eu pedi a mediação da Natália para ver se tem perguntas do público, etc. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Até o momento, não. Deixa eu tirar aqui. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, abrir o microfone, perguntar pelo chat também. Não se avestem, podem perguntar. Se tiver alguma dúvida, se quiserem alguma referência sobre algum assunto. Eu vou fazer um comentário, assim, quando você falou do Galileu lá, etc. Isso. É porque não havia teoria da desgravitação, né? Exato. Então, não só podia atribuir Newton. às marés a influência gravitacional da Lua. Exato. Ele tinha que explicar por algum efeito mecânico da própria Terra associado à inércia, assim. Exatamente. Só depois com o Newton que ele vai voltar a discutir maré realmente com a luz da teoria da gravitação. Da gravitação, exatamente. Que é já bem depois. Que é como a gente explica atualmente. Que é como a gente explica, exatamente. E você me tirou uma dúvida ao longo no teu comentário, porque exatamente você tinha falado dos Bororo que tinha a constelação da Ema, mas tinha a constelação ali que, de fato, também estava na Ema, né? Assim, não só o pé da Ema. Sim, sim. Se sobrepõe, né? Se sobrepõe. Isso é bastante curioso, né? Sim, mas porque, é como de fato, categorias de constelação mesmo, né? Uma de céu. Porque, de fato, então atesta que é algo mais descritivo do que ligado a mitos, etc., né? Que é algo que, não sei, mas me pareceu que não existe uma mitologização maior do céu pelos índios. É mais uma coisa cartográfica, em última instância. Como é que é? Então, a Ema, pelo que a gente conversou lá em Paraty-Mirim, ela parece ser uma constelação que assim, não é de mau agouro. Eles nem gostam de falar muito da Ema, não. Eu tentei puxar conversa sobre a Ema, mas e a Ema, né? Como é que é? Explica aí a Ema. Mas assim, eu notei que eles desconversavam. Aí depois, eu conversando com um outro antropólogo que teve lá também, aí ele falou isso, ele falou assim, olha, pelo que eu entendi, a Ema é uma constelação assim, mal agorenta para eles, entendeu? Então eles nem gostam de falar muito dela. E aí depois, lendo aí uma outra fonte, eu vi o seguinte, que tem um autor, eu já nem lembro mais que fonte foi essa, que fala que o Cruzeiro do Sul é como se fosse algo que prende a cabeça da Ema. A cabeça da Ema fica presa ao Cruzeiro do Sul, porque se ela se soltar, ela bebe toda a água da terra. Então tem uma relação, sim, assim, de um certo medo, sabe, da Ema. E agora, eu acho que tem muito essa coisa cartográfica mesmo, como você usou essa palavra, né? Cartográfica mesmo, assim, e associando, né? Por exemplo, eu não falei dos Kuikura ainda, eu ainda não sistematizei muito bem ainda dos Kuikuros, mas eu também fiz um trabalho de campo no Xingu, e eu percebi o seguinte, lá no Xingu, por exemplo, no mesmo local onde está a Ema, eles não têm essa constelação da Ema, eles têm uma outra constelação, que é a da onça, que está dando um bote no veado. Então, a onça está em cima do veado, o veado está de cabeça para baixo, assim, com as pernas para cima, e a onça está por cima dele.
né? Mas é na mesma região ali da EMA, né? Utilizando também essas manchas da Via Láctea. E a Via Láctea, para eles, é muito ligada à história assim, do início do povo Bororo, né? Ao mito cosmogônico deles. E é muito bonito, porque eles dizem o seguinte, que alguns Bororos estavam numa canoa seguindo pelo rio. E tem um ponto que o rio, que, pelo que eu entendi, é o rio Xingu, mas não tenho certeza, porque eles não colocaram assim, eles não colocaram o nome lá quando ele estava narrando. Ou é o Culuene ou é o Xingu, que são os dois rios que estão mais próximos ali deles. E aí tem um momento que o rio e a Via Láctea se encontram. Se encontram. E aí os cuicuros estavam pescando um peixe, aí o peixe puxou a canoa e eles subiram pelo Rio do Céu, que é a Via Láctea, né? Então, é uma história... Assim, eu estou resumindo muito aqui, né? Mas é uma história muito bonita, essa história que eles contam do surgimento, né, dos povos do Xingu, que, na verdade, é uma história dos povos do Xingu, não só dos cuicuros, não, mas é uma história dos povos daquela região ali, né? Então, assim... Foram surgido no retorno da canoa? Como é que sim, depois eles retornam, e aí são as aldeias atuais, né? Que tem lá no Xingu. Mas é uma história, assim, tem histórias muito bonitas relacionadas ao céu, né? E a gente sabe pouco ainda, né? Porque ainda não tem muitos estudos feitos sobre isso. Então, a gente hoje conhece um pouco mais dos Guarani, dos cuicuros. Eu fiz esse trabalho, que eu vou publicar nos próximos meses. Os Kayapó, que o professor Márcio Campos estudou. Os Ticuna, que a Priscila Folhaber, lá do Museu Nacional, estudou. E os Tucano, que o Valmir Cardoso estudou. Os Tucano do Alto Rio Negro, né? Quer dizer, a gente tem aí hoje meia dúzia de culturas no Brasil, né? Que foram, né, iniciados os estudos, mas a gente tem aí mais de 200 povos que a gente não conhece praticamente nada, né? Então, é até triste assim, falar isso, né? Como a gente desconhece, né, as culturas dos nossos povos aqui do Brasil, que são culturas tão bonitas, tão ricas, né? E que eu acho que encanta tanto, porque lá no planetário, sempre que eu estou dando aula para criança, eu faço muito isso, eu sempre mostro as constelações, né, indígenas, falo um pouquinho delas, coisa e tal, e a gente nota um encantamento, né, por conhecer as coisas daqui, né, dos nossos povos, do Brasil, assim, acho que como, assim, até como um recurso pedagógico mesmo, é muito poderoso isso, a gente, né, poder falar e eu imagino, então, assim, para as crianças da cidade já é interessante isso, imagina para as crianças que moram no campo, que conhecem a EMA, porque vem a EMA ali no quintal delas, né, que vem esses bichos todos, porque o nosso céu está todo coalhado, né? Na verdade, são nossos céus, porque cada cultura tem um céu diferente, né? Então, esses nossos céus estão aí coalhados pelos animais da nossa fauna, né? Pelas flores, pelos frutos, né? Daqui do Brasil. Como isso é bonito, né? E a gente, né, geralmente ensina as constelações lá, né, que a gente herdou lá dos gregos, né? Dos babilônios, dos egípcios, mas a gente também podia ensinar as nossas constelações aqui no Brasil, que seria bem bacana também, né? Flávia, tem duas perguntinhas aqui da Júlia.
né? Ela primeiro fez um comentário, ela falou: os celtas costumavam fazer rituais, inclusive nos solstícios. Os Sim. indígenas brasileiros também fazem rituais relacionados às mudanças do céu? Olha, os rituais que eu vi em relatos históricos são mais relacionados a eclipses, né? Porque eclipse é um fenômeno que causa realmente, né, um impacto, né, bastante medo. Assim. Então, tem vários relatos de etnógrafos, de naturalistas que estavam junto com índios quando ocorreu eclipses e contaram da reação deles, né, de atirar com arco e flecha, porque é como se no eclipse da Lua, por exemplo, né, ela fica meio avermelhada, né, como se ela tivesse ensanguentada, né, então é como se tivesse uma criatura atacando a Lua. Então tem alguns relatos que falam como se fosse um tigre atacando a Lua, né, uma onça atacando a Lua. Então tem alguns rituais assim que são associados a eclipses, né? Agora, de solstício, eu não, pelo menos dos dois que eu fui, né, até agora, os Guarani e os Cuicuro, não notei nada nesse sentido, mas é observado, né? Essa mudança, né, do céu, ela é observada por eles. Mas de rituais mesmo, acho que mais para Lua, para eclipses, né? Os Cuicuro, inclusive, fazem também um ritual quando tem eclipse. Eu não peguei nenhum eclipse na aldeia quando eu estava lá, mas eles me contaram que eles fazem também, né? E a outra pergunta é... A outra pergunta da Júlia também, ela pediu para explicar, se alguém pode explicar, a retrogradação dos planetas, que ela não sabia que isso ocorria, e ela pergunta por que ocorre e se tem alguma influência para nós. Aparente, né, para nós. Ah, tá, retrogradação. Tá, eu acho que eu vou voltar então no PowerPoint, porque Melhor. é melhor, né? Deixa eu tentar aqui voltar lá no PowerPoint. Ih, o PowerPoint sumiu. Peraí. Peraí que eu vou achar o... Apertem os cintos, o PowerPoint sumiu. Peraí que eu vou achar novamente aqui. Então, peraí, deixa eu voltar lá na parte da retrogradação. Quem foi perguntou? Foi a Júlia? Foi a Júlia. Júlia, então, deixa eu compartilhar a tela inteira aqui. Bom, os planetas, eles se movem mais ou menos no mesmo plano, né, da órbita aqui da Terra. Então, eles vão aparecer próximos aqui à eclíptica, que é o plano da órbita da Terra. Essa linha aqui, a amarelinha, é a eclíptica. E aí, o que acontece é que, às vezes, a gente percebe o seguinte: o planeta está se deslocando no céu ao longo dos dias, percorrendo uma determinada direção, e aí ele para, volta um pouquinho, né, que é o que a gente chama de retrogradação, e aí depois ele volta a seguir o mesmo caminho aqui. Como se ele fizesse um laço no céu. Por que acontece isso? Acho que eu passei rápido por isso, não expliquei direito. Aqui está a órbita da Terra, né? E aqui está a órbita do outro planeta. Então, Marte, por exemplo, né? E aí, o que acontece? A órbita da Terra, a Terra, ela está vindo, Marte também está se movendo, mas chega um momento que um planeta ultrapassa o outro, né? Então, aqui, ó,
você vai notando aqui a direção em que a gente está vendo Marte no céu. Aqui o observador da Terra está vendo Marte no céu. Posso acrescentar uma coisinha? Acrescenta, assim, pode falar. Não, é só o seguinte, quer dizer, tá subentendido, mas é porque quanto mais longe do Sol, mais lento vai o planeta. Então sim. é por isso que a Terra ultrapassa. Sim, sim. E aí vai fazer, né, essa laçada, né, que alguns autores chamam de laçada no céu, né? Mas é quando a Terra, né, ultrapassa o planeta. Aí é um movimento aparente, né, como se ele estivesse voltando para trás, né? E aí depois retorna ao seu sentido anterior, tá? Então isso é um fenômeno que a gente chama de retrogradação dos planetas, né? Demorou até bastante para ser explicado, né, na história aí da astronomia, né? E por isso que tem, né, toda aquela a teoria do Ptolomeu, né? Tem aquelas como é que chamam? Epiciclos, né? Epiciclos, né? Justamente para explicar por que acontece isso, né? Por que acontece essa retrogradação, essas laçadas aí no céu, tá? E você tinha perguntado se há alguma influência para a gente, é isso também? Isso, se tem alguma influência aparente para a gente. Não, só a gente observa essa voltinha que ele dá no céu, assim, mas não tem nenhuma implicação. É algo aparente, né? Não é nada, não é que o planeta esteja voltando para trás na órbita dele, não é isso, tá? Ele está seguindo o sentido normal dele aqui, ó, tá vendo? Marte está seguindo o sentido normal, a Terra também. É só um efeito aparente, né? Porque a Terra estava aqui atrás de Marte, de repente ela ultrapassa Marte, e aí é um efeito de como a gente vê o planeta contra o fundo de estrelas, né? Marte contra o fundo de estrelas. Bom, não sei se ficou mais claro agora. Você quer acrescentar alguma coisa, Jaime? Não, só que isso não é algo que se note numa noite, né? É a mudança contra o fundo das estrelas ao longo de um período de tempo. Sim, sim. Você vai ter que observar aí várias semanas, né? Para poder ir notando essa mudança, né, do planeta aqui contra o fundo de estrelas, né? Da posição do planeta contra o fundo de estrelas, né? Esse nome planeta é um nome que vem do grego, né? Que significa justamente astro errante, porque são os astros que se movem entre as estrelas. Né? Tem mais uma pergunta, que tem mais duas, na verdade. A do Pedro, ele pergunta onde a gente consegue ver essas histórias das culturas indígenas brasileiras relacionadas ao céu, como, por exemplo, as do Cuicuro, que você falou. Desculpa, deu uma pane aqui, eu não consegui ouvir direito. Faz de novo a pergunta. Não, o Pedro está perguntando onde a gente consegue achar essas histórias das culturas indígenas brasileiras relacionadas ao céu, como as do Cuicuro, que você comentou, né, ao longo da palestra. Sim, a dos Cuicuros, na verdade, eu ainda não publiquei, eu vou publicar ainda está para sair. Agora, já tem muita coisa publicada. Então, por exemplo, tem um artigo que eu indico sempre para quem está interessado em saber, se aprofundar um pouco mais sobre isso, que foi um artigo que nós publicamos a várias mãos no livro que foi publicado pelo MAST, que está disponível na página, no site do MAST, que se chama História da Astronomia no Brasil, que foi editado pelo Oscar Matsura. E nós escrevemos um dos artigos para esse livro, um dos capítulos desse livro, que é sobre astronomia indígena. Então, ali, a gente procurou assim, compilar o máximo que a gente conseguiu de informações sobre algumas dessas etnias que a gente tinha estudado. Então,
tem um pouco do meu trabalho, um pouco do trabalho do Márcio Campos, um pouco do trabalho do professor Luiz Borges, da professora Priscila. Então, ali eu acho que é um bom começo para quem está interessado assim, em começar a ler sobre isso. Pega esse artigo do livro do Matsura, História da Astronomia no Brasil, e no final desse artigo tem um monte de referências. A gente listou, sei lá, mais de 50 referências de trabalhos que já foram publicados sobre esse tema. Então, para começar, eu acho que a melhor referência seria essa, tá bom? Quem perguntou foi? O Pedro. O Pedro. Tá, Pedro? Então, procure esse artigo. Se você não conseguir achar, você me manda um e-mail que eu te mando ele, tá bom? E nesse artigo você também vai achar referências para um monte de outros artigos que já foram publicados. Também pode jogar o meu nome no Google, o nome da Priscila no Google, dos vários autores, que você também vai encontrar trabalhos que nós publicamos que também estão disponíveis no Google, tá bom? Tem uma pergunta do Elf. Ele fala o seguinte: quando você falou nos grupos indígenas, o que seria? Porque ele ficou impressionado na quantidade. A quantidade de grupos indígenas? Isso. Então, no Brasil, tem mais de 200 grupos indígenas. Na verdade, acho que beira os 300. Eu não estou com esse número na minha cabeça agora, mas acho que beira 300 grupos, mais de 200 línguas faladas. E praticamente cada cultura, né, vai ter seu próprio céu, seus próprios mitos. Quer dizer, tem culturas que compartilham. Por exemplo, as culturas do Xingu, né, elas compartilham muito as constelações, os mitos, coisa e tal. Mas tem muita diversidade assim, no Brasil. E aqui, gente, até bom eu ter perguntado isso, porque eu falei mais dos povos indígenas, porque foram objeto de estudos no meu mestrado, agora do doutorado, e eu fiz trabalho de campus com eles. Mas a gente não pode esquecer que no Brasil existem inúmeras comunidades quilombolas, comunidades de pescadores, caiçaras, né? Cada uma também com seus saberes tradicionais, né? Quilombolas, por exemplo, aqui no Brasil, eu não tenho notícia de nenhum estudo ainda. Que seria super interessante também, né? Fazer um levantamento, né? Nas comunidades quilombolas, né? Eu não tenho notícia de que isso tenha sido feito aqui no Brasil, por exemplo, que é uma pena, porque com certeza tem muitos saberes tradicionais, né? Ribeirinhos, caiçaras, sertanejos, né? O professor, quem trabalha muito com sertanejo é o professor Jafelice, que ele faz um trabalho com comunidades rurais lá no Rio Grande do Norte. A professora Jafelice também, para quem tem interesse em ler sobre isso, principalmente trabalho como ligar educação e astronomia nas culturas, procura os trabalhos do professor Jafelice, que ele tem uns trabalhos bastante interessantes também sobre educação e astronomia nas culturas, né? Para quem é professor, para quem está interessado, principalmente, eu acho que hoje, assim, a gente está vendo muita gente procurando, né, uma pedagogia decolonial, né? É um termo que está muito na moda hoje, assim, e que é super importante, né? Então, para quem quer trabalhar essas pedagogias decoloniais, leiam os trabalhos do professor Jafelice, que é muito legal, muito bacana mesmo. Teve mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Ou... Não, acho que de pergunta só. Pelo menos aqui no chat. Mas alguma, gente? Na verdade, eu tenho uma pergunta. Na verdade, é uma
queria saber a sua opinião sobre. Você comentou que lá no planetário, quando as crianças chegam, ficam impressionadas, né, com as constelações. Qual a sua opinião com relação a essa abordagem feita nas escolas, assim? Porque eu, como professora, às vezes eu acho que fica tanto a desejar, assim, muito, é isso aí, às vezes nem comentam. O que você acha de como essa abordagem é feita nas escolas? Então, eu ouço muitos professores, né, que vão lá no planetário, e a gente dá cursos para professores no planetário também. E geralmente tem uma aula que sou eu que dou, que é sobre astronomia nas culturas, né? Introdução à astronomia nas culturas. Falo um pouquinho sobre isso que eu falei hoje para vocês, né? E os professores, depois eles vêm conversar comigo, eles falam, Flávia, eu queria tanto material sobre culturas indígenas para falar com os alunos, porque parece que tem muita dificuldade, os professores têm muita dificuldade para obter qualquer material, né, sobre culturas indígenas de uma maneira geral, que dirá sobre etnoastronomia, aí que tem muito menos, né? E aí, geralmente, eu dou um curso também de astronomia nas culturas lá no planetário, que vão muitos professores de ciências e geografia, justamente procurando saber um pouco mais, né? E procurando referências para passar para os alunos. Eles me falaram o seguinte também, que isso tem nos PCNs, parece que está dentro, né, dos parâmetros curriculares nacionais, né? Falar sobre culturas indígenas e saberes tradicionais, só que eles não encontram material sobre isso. Então, isso assim, até eu tenho uma vontade de fazer isso, eu não sei direito como encontrar recursos para fazer isso, mas enfim, fazer algumas cartilhas, talvez, que pudessem ajudar os professores a trabalhar esses conteúdos, né, em sala. Eu estou pensando, assim, como viabilizar isso, talvez. Hoje está difícil conseguir qualquer coisa, né? Recurso para qualquer coisa, assim. Mas, enfim, nem que seja um e-book, né? Um PDF, alguma coisa assim, que pudesse realmente auxiliar os professores, porque é muito deficitário, realmente. Assim, os professores querem material sobre isso, eles querem saber, mas não tem material, né? Lá no Xingu, por exemplo, eu vi que tinha algumas cartilhas que foram feitas, acho que pela Universidade Federal do Mato Grosso ou Goiás, não lembro bem, sobre conhecimentos, mas não conhecimentos astronômicos. Foi sobre conhecimentos assim, de plantas, né? Mas sobre astronomia realmente não tem. Inclusive, eles me pediram, eles falaram assim, Flávia, a gente queria tanto ter isso, né, registrado numa cartilha que a gente pudesse usar com os alunos, coisa e tal, que é uma coisa que eu pretendo fazer, tentar viabilizar de algum modo, né, para mandar para eles lá. Mas é complicado mesmo, o que você falou. Não tem, material é muito difícil, muito escasso e de difícil acesso, e a gente tem pouco material mesmo, infelizmente. É isso. Obrigada. Bom, então, alguém tem mais perguntas, assim? Acho que não, Jaime. Então, vamos agradecer, então, a Flávia. Assim, eu que agradeço a oportunidade. Hoje, assim, tá? Eu acho que todos nós, assim, e quer dizer, inclusive porque é bom sempre conversar com um pesquisador sobre o seu tema de pesquisa, né? Dá uma coisa bem mais viva, etc. Assim, então, sim, sem dúvida. Né, o teu seminário teve esse tempero a mais e de um tema tão especial, né? Quanto esse que fala a todos nós, de fato, assim, de uma forma bem mais direta, inclusive pela imediaticidade política disso, né? Sim, A consciência, né? Que eu tenho
Eu estou muito preocupada, assim. Hoje mesmo eu falei com o Tacumã Cuicuro, que, assim, virou meu amigo depois que a gente esteve lá na aldeia, né? E ele até me mandou um link lá para uma vaquinha que eles estão fazendo, porque a situação está muito difícil lá, eles não estão podendo sair da aldeia, estão precisando comprar medicamentos, nebulizadores, então eles estão fazendo eles criaram uma vaquinha naquele Catarse, né? Para arrecadar dinheiro para comprar medicamento, para comprar alguns... Porque eles se alimentam basicamente de peixe e biju, né? Biju feito da mandioca que eles mesmos plantam lá na roça deles. Mas também, às vezes, precisam de comprar uma ou outra coisa na cidade, coisa e tal, principalmente medicamentos, assim, né? E tá muito complicado lá. Ele até me pediu para divulgar, né? Para as pessoas que puderem. Ih, Caio! As pessoas que puderem ajudar, né? E, enfim, a situação dos povos indígenas no Brasil está muito complicada, né? Agora com corona, já estava antes com invasão das terras indígenas, madeireiro, garimpeiro, enfim. E agora com coronavírus aí é muito preocupante. É muito preocupante, já. Tá. Bem, ok. Então, eu queria agradecer primeiramente a Flávia pela presença, né? Nós divulgamos a palestra na página do Instagram da Unirio, e queria agradecer também às pessoas que estiveram presentes conosco, algumas já saíram, agora já é o finalzinho, né? E foi muito bacana, bastante instrutivo, e é isso, tá? Muitíssimo obrigado para você, e foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço, muito obrigada. Estamos à disposição, né? Não só eu, como todos lá no planetário, né? Quando a gente puder retornar ao planetário, vão ser muito bem-vindos lá para visitar a gente. Já fomos, inclusive, né? Já foram? Tá? Legal. Várias vezes. Esperamos que em breve a gente possa se ver, né? Presencialmente. Presencialmente.